O Flamengo não se desgastou num clássico como é o de costume. O Flamengo conseguiu fazer do clássico um bom treinamento para o jogo contra o Fluminense. Todo respeito ao Vasco da Gama pela sua história, mas o Flamengo atropelou o Vasco e não se desgastou tanto e ainda rodou o elenco. Então acho que o Flamengo é favorito contra o Fluminense. Nação flamenguista, né? A mídia discutindo essa atuação aí do Flamengo em cima do Vasco, né? Mas também já projetando aí esse clássico, né? Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. A gente sabe que é sempre um clássico complicado, né? O Flamengo, até porque o Flamengo tá voltando agora. Você sabe, a parte física, né? Eu acho que hoje o torcedor do Flamengo tá mais preocupado com a parte física, né? Do que mesmo questão de entrosamento, a questão de jogadores ali tá jogando o seu melhor ou não, né? Claro, a gente sabe se a parte física estiver bem. Eu acho que o Flamengo tem elenco, não tô falando nem time principal, o Flamengo tem elenco para poder rodar. E vamos ser bem realistas, Zinho mitou aí quando falou de Flamengo, né? Pascoal também sempre fazendo aqueles elogios. Mas eu acredito que o Flamengo seja favorito contra o Fluminense, pessoal. Apesar do Fluminense já ter voltado um pouco antes, né? Apesar de ser jogo complicado, apesar de ser jogo difícil, é um clássico. Eu me atrevo a dizer que hoje é o clássico ali do futebol do Rio que o Flamengo tem mais dificuldade, né? Que é o Fluminense e o Botafogo. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo... Inclusive a mídia levanta até um enquete aí, né? Será que o Flamengo vai se classificar? Será que o Flamengo vai só tentar fugir dessa zona de rebaixamento? Eu acho que o objetivo nesse momento não é se classificar, não é sair da zona de rebaixamento. O principal motivo desse momento, pessoal, é você jogar e jogar bem. Ter desempenho. Eu tô sempre batendo a tecla aqui nos meus canais que para você ganhar competições, você precisa ter desempenho. Resultado é importante? Mas quando o resultado vem com desempenho. Se o resultado vir só sem desempenho, né, um gol ali no final do jogo, gol de cabeça, gol de pênalti, às vezes esse resultado pode enganar o torcedor. E mais na frente, essas mal atuações vindo de vitória, pode deixar o time aí numa situação complicada, né? Mas eu acredito que o Flamengo vai fazer um bom jogo contra o Fluminense, né? Eu acredito que talvez Felipe Luiz vai rodar um pouco a equipe, né? Quando eu falo rodar a equipe, né? Claro, eu acho que Arrascaeta, Jorginho, né? Eu acho que esses caras não vão jogar ainda. Mas o elenco do Flamengo é qualificado, né? Samuel Lino, que não foi titular. Luiz Araújo, que não foi titular. Eu acho que talvez Pedro, que não foi titular. Esses caras ali no meio campo, eu acho que vai ter alguma mudança no meio campo também, né? Everton Araújo pode dar o canto a outro jogador, Pulgar pode dar o canto a outro jogador, mas independente de quem joga, pessoal, eu acho que o torcedor do Flamengo não tem nenhuma dúvida que o Flamengo é favorito, né? Volto a dizer, campeonato estadual você não pode tirar de nada de base. Não porque foi rebaixado. Primeiro que o Flamengo não vai ser rebaixado. Não porque foi campeão. Mesmo se for campeão, não podemos tirar nada de base. A única base que a gente pode tirar, como foi que o Flamengo ganhou? Como foi que o Flamengo perdeu? Jogou bem, jogou mal? E tá aí, a imprensa de todo o Brasil olha para o Flamengo, né, e já coloca como favorito. Por quê? Porque primeiro que foi um atropelo contra o Vasco da Gama, né? E a gente espera aí que também contra o Fluminense, o Flamengo faça um bom jogo, né? Vamos reagir deixando nossa opinião aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal ESPN Brasil, link da descrição. Vamos ver o que eles falaram aí. Vamos acompanhar. Hoje liberado pelos médicos depois de uma intervenção cirúrgica mexer no coração do técnico argentino do Fluminense, o competente e muito gente fina Luiz Zubeldia. Tetra Cezinha de Nova Iguaçu sabe que quando se trata de Fla-Flu, o incomparável não é tão incomparável assim não. Calma. O Fluminense tem complicado pro Flamengo, Tetra. Agora é com você, hein, vovozinho? Assim, a estatística e os números mostram isso. Tem que concordar com o que você está dizendo. O Cezinha realmente fica empolgado. Mas ontem, suou para ganhar do Nova Iguaçu, hein?
O juizão também complicou, hein? Complicou pro Nova Iguaçu. Aí o Cezinha ficou felizinho lá. Mas eu acho que o Flamengo, independente do time que entra em campo, se for aquele ritmo que jogou contra o Vasco, claro, o time do Fluminense, os jogadores que o Fluminense tem, eu acho que é mais organizado pelo Zubeldia ali, termina o ano melhor, tem mais opções. E por esses números tem feito jogos mais parelhos, tem incomodado mais o Flamengo, mas acho o Flamengo favorito. Não sei nem qual time que o Felipe Luiz vai botar em campo, mas o time que for a campo, acho que o Flamengo vive Essa é a diferença. Tá no momento, assim, os caras voltaram, parece que estavam jogando, sabe? Então, assim, o Fluminense joga também o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, teve dificuldades para vencer do Nova Iguaçu, bastante dificuldade. O Nova Iguaçu chegou a empatar o jogo com um jogador a menos, né? E sofre o terceiro gol numa falta ali que o Ganso bate muito bem, mas ninguém marca o rebote, aí o Serna faz o 3-2. Ou seja, o Fluminense, assim, um resultado de empate não seria anormal no jogo. Então acho que o Flamengo, né, pelo potencial que tem, que a gente conhece, os jogadores do jeito que voltaram, o Felipe Luiz elogiou, né, os jogadores de terem se comportado, treinado, se preparado, mesmo nas férias, porque voltaram num estágio bom. Mais alguns dias de treinamento. O jogo contra o Vasco foi um treinamento. O Flamengo não se desgastou num clássico como é o de costume. O Flamengo conseguiu fazer do clássico um bom treinamento para o jogo contra o Fluminense. Todo o respeito ao Vasco da Gama pela sua história, mas o Flamengo atropelou o Vasco e não se desgastou tanto. E ainda rodou o elenco. Rodou o elenco, pessoal. Parecia que o Flamengo já tinha voltado já há bastante tempo. E não, né? O primeiro jogo do Flamengo na temporada, 8 dias de treinamento, e o Flamengo já mostrou entrosamento. A parte física, temos que destacar muito bem a parte física do Flamengo. Tomara que nesse jogo contra o Fluminense mantenham a mesma parte física e a mesma pegada, né? Então acho que o Flamengo é favorito contra o Fluminense. Oswaldo Pascoal, nossa enquete de momento no YouTube da ESPN Brasil. Flamengo vai conseguir se classificar no Campeonato Carioca? As possibilidades: vai se classificar e termina campeão, ou não se classifica? Não, o Flamengo vai se classificar. Eu não tenho dúvida. Então ganha. Tem que ganhar as duas partidas. Então ganha do Fluminense. Acho que ganha do Fluminense. É Você favorito. falou que não tem dúvida nenhuma de que o Flamengo vai se classificar. Para se classificar, precisa ganhar do Fluminense. Mas vai ganhar do Fluminense. Essa é uma coisa que eu acho que o Flamengo... Gente, eu vou falar aqui para vocês, seriamente. Você sabe que, além do time do Flamengo, o Zinho falou muito bem, nem sei qual é o time, eu também não sei. Mas o time que entrar do Flamengo é melhor que o do Fluminense. O time que entrar do Flamengo é melhor que o time do Fluminense. O Fluminense tem sido algoz do Flamengo. Tem sido. Muitas vezes. Tem sido uma pedra no chuteiro. Olha o retrospecto que a gente vai colocar no ar para corroborar com o teu comentário os números do Felipe Luiz nos clássicos regionais. Mas siga falando. Bom, e pior do que isso, né? Olha lá, o Botafogo Fluminense, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vasco, 4 vitórias. Olha como cai o aproveitamento contra o Fluminense do Flamengo incomparável. 2 e 2. O Malvadão sofre. 2 e 2. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Só perdeu pro Fluminense 2 vezes. Então, para Botafogo e para Vasco não perdeu. Né? E contra o Vasco até sobra, não tem 4 vitórias. Retomando o raciocínio, o pior que pode acontecer com o time que joga contra o Flamengo é olhar para o banco de reservas. Porque quem está jogando já é bom. E os caras que estão no banco podem até ser melhores que quem está jogando, mas está no banco. Você está entendendo o que eu estou falando? O debochado vai jogar? Né? Vai jogar o debochado? Vai jogar o Pedro? Vai jogar... Jorginho, que jogador, né? Quem é que vai jogar na frente? O que escolher tá legal, o que jogar atrás tá legal, o que jogar no meio campo tá bom, nas laterais. Então, o tormento não é só o adversário. O Flamengo botou esse 11 aqui. A gente toda hora fala, o time X tem 11, o time X tem 11, aquele time tem 11, tem 12, o outro tem 13. O Flamengo tem 22 que jogam.
25 que jogam. Aí é o tormento do treinador adversário. Eu concordo com você que o elenco do Flamengo é um elenco muito forte, não tem jeito. É o mais forte que nós estamos vendo aí nas Américas, né? Muito obrigado, Zé. Mas eu tava dando uma olhadinha aqui. O Fluminense também tem um time equilibrado. Não estou dizendo que chega na mesma altura, com a mesma qualidade que tem o Flamengo, mas ele não tem esse desequilíbrio nas posições. Você pega o banco aqui, são bons. Mas o Flamengo também não tem esse desequilíbrio, né? O Flamengo, eu acho que jogadores ali são quase o mesmo nível, né? Os jogadores titular com os jogadores reserva, né? Aí não tem como comparar, pessoal. O Fluminense pode dar trabalho, o Flamengo pode, é clássico. Mas quando você olha para o elenco, quando você olha para o banco de reserva, eu concordo com o Pascoal. É muito jogador qualificado, né? O Fluminense não tem isso. O Fluminense é um jogador simples, jogador normal. O Flamengo é diferente, pessoal. Os jogadores também. Sai um, entra outro, tem a mesma qualidade, não tem aquela queda das outras equipes. O Fluminense tem um bom time. Deixa a desejar na frente, né? Isso que eu ia falar. O problema do Fluminense é na frente. O Cano machucado, mas o ano passado também já não foi bem. O Everaldo também não corresponde. Fez gol ontem? Não, fez gol, mas ele não corresponde. Eu torço para que ele consiga corresponder, sabe? Eu já fui atleta, a gente sabe o quanto é difícil ficar aguentando muitas coisas que são desnecessárias, né? A gente não precisa ficar escutando o tempo todo, mas isso faz parte também, como diria o professor, pertence ao futebol. Mas assim, eu acho que o time do Fluminense é um time muito equilibrado, é um time difícil, bem treinado, é um time que tem um meio campo muito forte, marcador, que marca muito bem. O Zubeldia consegue armar suas equipes bem organizadas nesse sentido. Continuo achando que o Flamengo é favorito. Isso aí não vai mudar, mas estou dizendo que essa disparidade das outras equipes, o Fluminense consegue tirar um pouquinho por conta dessa quantidade de jogadores que tem no elenco. Há algum motivo, Tetra, específico para o Fluminense conseguir muitas vezes complicar a vida do Flamengo? Eu acho que assim, nesses números aí era quando o Fluminense estava com a sua melhor formação em campo, que não é o caso agora. O Fluminense está muito no início da temporada, o próprio Zubeldia vai estar voltando. O Fluminense perdeu jogadores, o Savarino ainda não sei, acho que não vai jogar ainda, acho que ainda não joga esse jogo contra o Flamengo, não sei se o Acosta volta, então assim, eu acho que o estágio que o Fluminense está hoje não é aquele estágio que faz o Fluminense equilibrar o jogo com o Flamengo, porque é um jogo de mais intensidade física, de mais pegada. O Fluminense encaixa na marcação contra o Flamengo e aí consegue ali com a experiência. O Zinho falou uma coisa certa, pessoal. Os times do Fluminense sempre encaixam com o time de Flamengo, né? Principalmente na marcação. Mas, sinceramente, principalmente nesse jogo eu não vejo isso, né? Porque eu senti o Flamengo muito bem fisicamente. Não assisti o jogo do Fluminense, não sei como é que eles estão fisicamente, mas eu acho que essa parte física aí eu acho que vai contar muito, né? A gente espera que a parte física do Flamengo prevaleça em cima do Fluminense. De alguns jogadores, Thiago Silva, o próprio Cano bem, aí tinha o Keno que entrava bem, o Martinelli no seu melhor, né? Vivendo o seu melhor momento, o Samuel Xavier. Esses caras ainda não estão no seu melhor estágio. Então, fisicamente, que é onde o Fluminense equilibra o jogo, por não estar nesse melhor momento, vai para a parte técnica, aí eu acho o Flamengo muito superior. E o Flamengo voltou bem tecnicamente. Então, por isso que eu acho que o Flamengo é mais favorito nesse jogo do que anteriormente eu até falaria. Teve confrontos de Flamengo e Fluminense que eu falei que era mais equilibrado porque o momento do Fluminense estava melhor, estava bom. Tinha muitas peças, como você falou, ofensivamente, o Fluminense está com dificuldades. O Serna estava no banco, entrou e fez 2 gols ontem. Ele vai começar jogando? E essa negociação com o Boca Júnior, vai sair, não vai sair? Então isso tudo influencia. Por isso que eu acho que o Flamengo, o estágio do Flamengo, mesmo ainda começando a temporada, está bem à frente, está bem melhor, está com muito mais opções. A gente não está nem sabendo qual time que vai colocar e eu, particularmente, coloco o Flamengo como favorito. Agora, nos confrontos anteriores, esses números mostram isso, que é o melhor momento que o Fluminense também jogava.
A minha ainda tinha Thiago Silva em grande Não fase. vai ter Savarino ainda não, viu, Pascoal? Não Já tem. está treinando, mas não conseguiu ser regularizado a tempo. A presença do Thiago Silva na zaga é sempre muito importante, o jogador da qualidade da experiência dele, não tem mais. Para mim, o Flamengo tem uma enorme possibilidade de ganhar do Fluminense e ganhar o último jogo e se classificar para a fase mais enquete, importante. No momento vai se classificar com 49%, vai classificar e termina campeão 30%, não se classifica 20%. Estamos chegando no finalzinho aqui do Equipe F. Mas se classificar, o Flamengo é candidato ao título, candidatíssimo. Se classificar e seguir com o time titular... Se o Flamengo classificar, é candidato ao título. O problema do Flamengo é que ele não depende só de ganhar os jogos dele, gente. Ele tem que torcer para tropeço dos que estão na frente dele. Resultados então, das que o Flamengo tem condições de ganhar os 2 jogos dele, tem. Sim, acho até que provavelmente não, porque tem o clássico no domingo, mas tem grandes chances disso acontecer. Quem chega mais pressionado no choque rei, Abel ou Crespo? Abel Ferreira, sim. Pois é, pessoal, a mídia discutindo esse clássico aí do Mengão contra o Fluminense, né? A gente tem que ser realista, né? O Fluminense sempre fazendo jogo complicado contra o Flamengo, mas eu acho que dessa vez tem tudo para o Flamengo fazer um grande jogo aí e sair com uma bela vitória, né? Claro que não é fácil, pessoal. Não estou dizendo aqui que vai ser fácil, que o Flamengo vai ganhar fácil. Não. Pelo contrário, eu acho que vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo complicado. Mas eu acredito que o Flamengo tem equipe. Tem equipe aí para fazer uma boa partida, né? A gente viu que contra o Vasco a equipe voltou bem, né? Eu acho que o torcedor olhou mais para a questão da parte física. A parte física do Flamengo é excelente, né? A parte física do Flamengo sobressaindo. Ok, a gente sabe que no segundo tempo o Vasco teve um jogador expulso, mas mesmo no primeiro tempo o Flamengo dominou o Vasco amplamente, pessoal. O Flamengo fez uma partida excelente, fez uma boa partida. Mas não foi só na parte física. A parte física prevaleceu, ok? Mas posse de bola, pressionando, subindo as linhas, marcando pressão, né? Eu acho que isso aí tem que ser contado, né? Tudo tem que ser contado, né? O torcedor do Flamengo hoje, eu sempre estou dizendo aqui que o torcedor do Flamengo hoje é um torcedor exigente. É aquele torcedor que quer saber como foi que o time venceu, né? Não só o resultado, né? E a gente olha, né? Quando você olha para o resultado 1-0 contra o Vasco, você pode achar que o jogo foi difícil, mas não foi. Foi um jogo fácil. Poderia ter sido mais. E agora a gente já começa a escalar esse jogo aí para o Fluminense, né? O Flamengo que não depende só mais dele, né? Para se classificar. O Flamengo depende aí também vencer seus jogos e de uma combinação de resultados. Mas vamos ser bem realistas, pessoal. Eu acho que se o Flamengo vencer seus jogos, uma ou outra equipe aí deve vacilar e o Flamengo deve se classificar. E se o Flamengo não se classificar, não é motivo para desespero, pessoal. Por que é que a gente diz aqui que o Campeonato Carioca não serve de base caso você venha ganhar título? Porque às vezes você ganha o título do Campeonato Estadual, ganha mesmo sem jogar bem, e às vezes o torcedor acha que tá tudo perfeito, mil maravilha. Não. Acho que não, né? Por exemplo, Flamengo. Vamos trabalhar com a hipótese aqui do Flamengo cair fora. O Flamengo cai fora aí. Mesmo vencendo seus últimos 2 jogos. Aí o Flamengo cai fora do Campeonato Carioca. Aí tá tudo perdido? Não, pessoal. O Flamengo com seu elenco principal venceu o Vasco. Tô botando se vencer, né? Venceu o Vasco, venceu o Fluminense e venceu o último jogo. Venceu os seus 3 jogos. Não se classificou, ok. Jogou bem contra o Vasco, jogou bem contra o Fluminense e jogou bem o último jogo. Isso, o que é que isso pode acontecer? Vai lhe habilitar para você estrear bem no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo fora de casa. Fazer o jogo da Supercopa contra o Corinthians bem. Não é motivo para desespero. O Flamengo perdeu um Campeonato Carioca que o Flamengo não deu importância. E vamos ser bem realistas, o torcedor também não deve dar importância, né? É um campeonato que, vamos lá, um Vasco, Botafogo, um Fluminense, esses têm que brigar pelo campeonato estadual, né? Porque talvez no final do ano só vai ter isso para eles colocar no currículo, né? Só vai ter isso para eles colocar como argumento, né? Que ganharam,
um campeonato, que ganharam uma competição. O Flamengo não, pessoal. O Flamengo vai atrás de uma Libertadores, Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. É diferente, né? É diferente. Eu sei que tem... Às vezes a gente percebe que tem muitos times aí que brigam, né, com carne e unha e todo o vigor para ganhar o campeonato estadual. Mas é justamente isso, pessoal. Os caras brigam para ganhar campeonato estadual porque às vezes as outras competições é mais complicada, mais difícil, né? Para o Flamengo não. É difícil, mas o Flamengo tem time aí. Você viu aí, Pascoalzinho, o cara fazendo aí vários elogios ao Flamengo, porque sabe que hoje o Flamengo, quando entra numa competição, como favorito. Ah, mas não vai jogar o time principal. Não importa. Eu acho que hoje os times estão preocupados, não é se vai jogar o principal, se vai jogar o reserva, se vai jogar o sub-20. Se o elenco principal vai estar disponível. Se o elenco principal estiver disponível, o adversário já sabe que vai enfrentar um time casca dura, né? O time adversário já sabe que vai enfrentar ali um time complicado. Tanto vai ser reserva como titular. Sendo o elenco principal, pessoal, zagueiro, goleiro, até goleiro agora o Flamengo contratou, né? Zagueiro, goleiro, lateral, meio campo, atacante. Às vezes eu me atrevo a dizer que o reserva é melhor do que o titular. Porque o elenco é qualificado, né? Então, para esse jogo do Fluminense aí, se o Flamengo jogar o que sabe, se o Flamengo fizer uma boa partida, né? Se o Flamengo pressionar, subir as linhas, se tiver bem fisicamente, né? Se não sentiu, não teve desgaste, eu acredito até que Felipe Luiz vai fazer algumas mudanças para esse jogo aí contra o Fluminense, né? Talvez não jogue Léo Pereira, jogue Léo Ortiz, jogue Varela, jogue Ayrton Lucas, na frente jogue Pedro, que só entrou no segundo tempo, Samuel Lino, Luiz Araújo. São algumas opções que não jogou, não iniciou o jogo contra o Vasco, que pode entrar, né? Então, por aí você percebe, pessoal, que é um elenco bastante qualificado, né? Então, torcer aí para o Flamengo fazer um grande jogo. Eu concordo, o Fluminense sempre é cascador, o Fluminense sempre faz um jogo difícil. Não sei se o Fluminense jogou bem, não assisti o jogo do Fluminense, parece que também foi o primeiro jogo do time principal, do elenco principal. Mas quando você olha time para time, o Fluminense perdeu alguns jogadores, né? O Flamengo não perdeu ninguém, pelo contrário, se reforçou. Então, pelo que eu vi aí, o time do Flamengo também não exagerou tanto nas comemorações, que o torcedor do Flamengo tava com medo disso, né? Muitos títulos, muitas conquistas, né? Com medo dos caras aí comemorar muito, né? E perder a parte física, né? Subir peso, mas pelo que a gente viu aí, tá tudo ok, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. E aí? Você acha que o Flamengo vence o Fluminense e se classifica? Será campeão? Deixa aqui sua opinião, mas antes se inscreva no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.